Oi, turma, bom dia. Hoje, para finalizar a nossa semana, a gente vai iniciar um novo assunto chamado artigos. Ele é bastante simples, na verdade. Eles são responsáveis em fazer a concordância de gênero, isso quando o substantivo é feminino ou masculino, como também ele é responsável em fazer a concordância de número, quando uma palavra é singular ou plural. Vou só para relembrar que uma palavra singular, por exemplo, a palavra flor, que é só apenas uma única flor. Mas quando a gente fala a palavra flores, a gente dá a entender que tem mais de uma. Então, é uma palavra plural. Mas passando para os nossos artigos, tem dois tipos. Tem os artigos definidos, que eles determinam os substantivos de maneira mais precisa. A gente tem dois exemplos aqui. Eu comprei o carro. Então, quando eu digo que eu comprei o carro, é aquele determinado carro que eu desejava tanto ter e finalmente eu consegui. E vocês sabem que carro é um substantivo porque é o nome de um objeto ou um veículo. E também no próximo exemplo temos a borboleta é azul. Então, o artigo a ele está em singular, porque ele não tem um S, e também porque o substantivo borboleta, que é um animal, ou seja, um substantivo, também está no singular. Já os artigos indefinidos, eles vão determinar os substantivos de uma forma mais vaga, sem muito especificação, temos os tipos de artigos uma, que são usados para o singular, e uns e umas são utilizados para o plural. Então, vocês devem entender que todos os artigos, se for aparecendo que tiver um S, vai ser um artigo utilizado para substantivos em plural. A gente vai ver aqui o exemplo de eu comprei um carro. Ou seja, quando utilizo um carro, esse está descrevendo esse carro de uma forma muito vaga, a gente não sabe que carro é esse, pode ser qualquer carro. E também acontece com o exemplo de baixo, que é umas borboletas são azuis. Tipo, eu não estou falando daquela borboleta que veio naquela flor que eu estava observando e pousou. Eu estou falando de outras borboletas qualquer. E nesse caso, são borboletas, ou seja, no plural. E a atividade de vocês hoje é bastante simples em relação aos artigos. Vou mostrar aqui para vocês. Só um momento que meu celular travou, mas foi. Aqui eu coloquei um pequeno textinho sobre os artigos, só para vocês se situarem, mas eu digo para vocês assistirem um vídeo. Na questão número 1, vocês vão completar a frase a seguir com o artigo adequado. Pode ser um artigo indefinido ou um artigo definido, fazendo a concordância necessárias com substantivos. A concordância quer dizer se vai ser um artigo utilizado para plural ou para feminino, masculino, de acordo com o que o substantivo pede. E vocês podem ver que tem a letra A, tem a letra B, C, D. Lembre que o artigo, ele sempre vai vir antes de um substantivo. Então, o substantivo, ele que vai determinar o artigo. Então, preste atenção muito bem nisso. E já na próxima atividade de artes, a gente está estudando nesse bimestre a temática música. Então, eu coloquei algumas imagens aqui embaixo que geralmente a gente ouve. Por exemplo, na primeira imagem temos uma britadeira, se não me engano. E ela serve para quebrar asfalto, ou seja, é uma máquina muito potente, ela faz muito barulho, tipo muito barulho mesmo. Ao lado nós temos uma ambulância, que eu creio que você já tenha ouvido barulho também. É um barulho alto, mas não tão alto assim. Abaixo nós temos um grilo, e vocês sabem muito bem que um grilo, ele canta um pouquinho alto às vezes. E abaixo nós temos umas 3 pessoas conversando sobre alguma notícia. Então a atividade de hoje vai ser a seguinte: vocês vão classificar como som alto
que é um som estrondoso, que é ensurdecedor, que não dá para ouvir nada a não ser o som. Som moderado, que é um som aquele mais ou menos, que ainda dá para ouvir a outra pessoa falando através do som. E o som baixo, que é um som literalmente baixo, que dá para ouvir as outras coisas tranquilamente. Então, vocês vão classificar como som alto, som moderado ou som baixo esses seguintes sons que eu falei aqui: som de britadeira, som de sirene da ambulância, som da cantoria do grilo ou som de uma conversa. Então, qualquer coisa vocês podem perguntar para mim. Se caso vocês quiserem ouvir os sons dessas coisas aí, vocês também podem procurar no YouTube, ou então vocês podem pedir que eu envie para vocês darem uma ouvida.